Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso MesaCast Astronomia Descomplicada, o MesaCast da TV Unesp, onde a gente aborda o tema astronomia. A gente traz aqui as últimas descobertas sobre o tema, também o que continua como um mistério a respeito da astronomia. Está aqui ao meu lado o professor Francisco, também conhecido como Kiko Machado. Obrigado pela presença mais uma vez. É, que eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. PJ também sempre com a gente, obrigado pela presença, PJ. Estamos aqui de novo. E o Leonel, que também vai conversar com a gente sobre esse tema aqui. O Leonel que pesquisa bastante sobre astronomia e vai falar sobre o nosso tema de hoje, que daqui a pouquinho eu já vou adiantar sobre o que é. Obrigado mais uma vez, Leonel. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Pois é, gente. No programa de hoje nós vamos falar sobre astrologia. Sim, você não ouviu errado não. É astrologia, sim. Nós resolvemos abordar um pouquinho esse tema para saber quais as diferenças em relação à astronomia e o que essas duas áreas têm em comum. Olha, eu vou falar para vocês, quando eu estava fazendo as pesquisas aqui para o programa de hoje, eu até anotei lá, astronomia versus astrologia, né? Coloquei no papel ali. Aí depois acabei pesquisando, até encontrei uma referência bem legal que eu vou citar no final desse episódio, que cita várias características que ambas apresentam, que é a astrologia e a astronomia. E até esse autor ele diz que no passado não tinha essa diferenciação entre astronomia e astrologia, era uma coisa só, né? E a partir do desenvolvimento dos equipamentos, depois cada uma foi para uma área, né? Então, aí eu risquei o xizinho ali, coloquei astronomia e astrologia, né? Porque eu descobri que tem muita coisa em comum. E a gente vai saber sobre isso hoje. Então, gente, nós convidamos aqui o João Bidu, que é um astrólogo muito conhecido já há muitos anos, do Brasil inteiro, é um grande comunicador também. Nós fizemos esse convite, o PJ, né, especificamente, fez esse convite ao João Bidu. Exatamente. E ele atendeu prontamente, não é? Prontamente. PJ? O João Bidu atendeu, nós vamos agradecer então imensamente aqui ao João Bidu, que enviou um vídeo para a gente explicando sobre a astrologia, desde a história da astrologia, como que é o conceito e as diferenças em relação à astronomia. Vamos acompanhar esse vídeo do João Bidu e a gente volta para conversar mais um pouco. Bem, pessoal, eu agradeço o convite para participar desse programa, de falar um pouquinho sobre astrologia, que eu sei perfeitamente tem diferenças fundamentais da astronomia, né? A astronomia é uma ciência que estuda os corpos celestes, enquanto a astrologia tenta fazer uma relação entre alguns corpos celestes e o nosso comportamento aqui na Terra, perfeito? Então é visível que a astrologia é uma arte divinatória, enquanto a astronomia é uma ciência, né? Com bases científicas, com números exatos. Então, a diferença é absolutamente total entre uma coisa e outra. Astronomia é ciência, astrologia é uma arte divinatória. Aliás, nem muita arte não é assim, porque, na verdade, qualquer pessoa pode começar a estudar astrologia e se tornar um excelente astrólogo, vamos assim dizer. Não precisa grandes conhecimentos, né? Porque você tem hoje, com as facilidades do mundo eletrônico, do computador, todos os dados astrológicos, e aí vai depender da interpretação que você faz do que este ou aquele planeta pode representar para este ou para aquele signo, perfeito? Então a astrologia é bem simplória. É verdade que depois ela foi sofisticada, né? Antigamente era só o signo solar, esse que a gente conhece, que é dado pelo dia em que a gente nasce. Aí depois veio o signo ascendente, aquele que estava ascendendo no horizonte leste, né? No lado que o Sol nasce, no exato instante do seu nascimento. E para levantar o signo ascendente, são necessários cálculos de latitude e longitude do local. Então, nessa hora aí, a astrologia vai lá e bebe, né, da fonte astronômica, mas depois trabalha com seus conceitos que não tem nada a ver, né, que são bem diferentes dos conceitos astronômicos. Mas eu falava que a astrologia era bem simples e acabou se sofisticando com o signo ascendente e com o mapa astral, que mostra a posição dos planetas no exato instante do seu nascimento. Nós trabalhamos com o zodíaco hoje, que a gente sabe que não corresponde mais, né? É um zodíaco bem antigo, quando foram lançadas as bases da astrologia, que não corresponde mais à realidade em função do movimento da Terra. Até porque a astrologia trabalha com um conceito de que a Terra está parada e que os astros estão girando em torno dela, quando na verdade a gente sabe que também a Terra tem o seu movimento de translação e de rotação, perfeito? Mas
vai aquela situação que a gente sempre comenta, né? Nas palestras que a gente dá em vários locais. A astrologia está na alma, na cabeça, no emocional das pessoas, né? Todo mundo sabe o seu signo, se relaciona, quando vem Mercúrio retrógrado, é aquele corre-corre, todo mundo com medo, etc e tal. Então, a astrologia é mais intuição, né? Seria, assim, mais uma coisa mística, superstição, do que propriamente uma ciência. A astrologia divide o zodíaco em 12 constelações. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Cada constelação dessa, que tem 30 graus, e aí a gente já tem alguns problemas, né? Porque o ano civil tem 365 dias, pode ter 366, nem sempre bate. Se pegar um zodíaco de 360, 30 por 12, 360, já não bate com o ano civil. Então, são feitas algumas acomodações, né? Um signo tem 31 dias, etc e tal, para que caiba no ano civil. Mas eu estava dizendo que o zodíaco nosso é dividido em 12 constelações, né? Cada uma com 30 graus, e cada constelação representa uma casa astral no zodíaco. Nós temos a primeira casa astral, que seria do signo solar, ou aquela que é ocupada pelo signo ascendente. Depois vem a segunda, a terceira, cada uma tendo energias, né? Assuntos que elas dominam. E esses assuntos, essas energias, são influenciados diretamente pelos planetas que as ocupam, perfeito? Então, Júpiter na casa 2 tem um significado, porque a casa 2 tem relação com recursos materiais, com recursos financeiros. Júpiter é um planeta que expande. Então, a probabilidade, né, a previsão que se faz quando Júpiter está na casa 2 de um mapa astral, na casa 2 de uma pessoa, indica que vai ser possibilidades de ganhar dinheiro, de ter prosperidade financeira, prosperidade material. Embora também aí tenha um outro aspecto. Eu falei em aspecto, são os aspectos astrais, né? Os ângulos que os planetas formam entre si. Não só os planetas, mas também Sol e Lua. E nós temos a conjunção quando dois planetas, dois corpos celestes estão muito próximos. Depois nós temos o sextil, ou sextil, quando eles estão separados por 60 graus e que é considerado um aspecto positivo. Aí nós temos a quadratura, quando os planetas estão separados por 90 graus. A quadratura já é um desafio, já é alguma coisa que bloqueia, que tenta atrapalhar, que vai exigir luta, vai exigir empenho da pessoa para vencer algumas dificuldades. E a gente tem ainda o trígono, que é o aspecto mais positivo da astrologia, quando os signos estão separados por 120 graus. E isso é muito fácil, né? Explicar no zodíaco. Vamos começar por Áries. Áries, Touro, Gêmeos. Gêmeos, de Áries a Gêmeos temos 60 graus. Então Gêmeos ocupa a terceira casa astral, faz sextil com Áries. Positivo, perfeito? Depois seguindo, Câncer é a quarta casa astral. Aí Áries e Câncer, influência dos 90 graus da quadratura, sempre pode haver algum tipo de divergência entre Áries e Câncer. A gente segue um pouco mais e chegamos a Leão. Leão, que é a quinta casa astral de Áries. 120 graus, o trígono que eu falei. Por isso que Leão é considerado um excelente parceiro para Áries, sempre traz sorte, sempre traz prazer, sempre traz uma energia muito positiva para o signo de Áries. E tem também a oposição, quando os signos são separados por 180 graus. Se eu começo falando de Áries, eu parei em Leão, que é a quinta, vem Virgem, que é a sexta, Libra. Libra é a sétima casa astral de Áries. E aí na oposição existem algumas correntes divergentes, né? Há quem veja a oposição como realmente um cabo de guerra. Eu puxando para cá e ela puxando para lá, ou ele puxando para lá. Mas também a sétima casa astral é o momento de você ter empatia,
de se abrir a outras opiniões, de aceitar outras opiniões e até reformular as suas opiniões e reformular os seus conceitos. Mas sempre tem aquela pegadinha de oposição, né? De dificuldades, de bagacinhas que você pode enfrentar quando temos a influência da sétima casa astral. Então, grosso modo, é isso que a astrologia trabalha. Aí, seguindo, nós temos a sétima casa astral, que também é considerada a do casamento, né? Porque envolve o parceiro, embora o casamento de pessoas diferentes nem sempre seja favorável. É por isso que eu sempre falo, né? Que eu conheci a astrologia com a casa 7 sendo a do casamento. Eu falo que é do casamento e a também do descasamento. Aí, seguindo pelo zodíaco, nós temos Escorpião, que representa a 8ª casa astral e que é uma das casas mais enigmáticas, mais misteriosas do zodíaco, né? Tá ligado a transformações, regeneração, capacidade de renovar-se, de se reinventar, de se reciclar. Então, esta é a pegada da 8ª casa astral, representada por Escorpião. Depois chegamos no 9º signo, 9ª casa astral, Sagitário. Sagitário tem mais a ver com valores éticos, religiosos, relacionamento com pessoas distantes, principalmente com o estrangeiro, perfeito? Depois da 9ª casa astral vem a 10ª, que para a astrologia tem também uma importância significativa, porque a 10ª casa astral é que está no topo do horóscopo do nosso mapa astral, é o ponto mais alto, onde a gente realiza as nossas maiores ambições. Claro que quando você tem Júpiter, que é um planeta bonzinho, né? Planeta sortudo da prosperidade, na 10ª casa astral, indica que você tem tudo para realizar as suas grandes ambições, principalmente profissionais. Agora, se for Saturno, a coisa muda de figura, né? Porque Saturno é o maior cobrador do zodíaco, não dá nada de graça para ninguém. Saturno na 10ª casa astral não significa que você não vai conseguir atingir os seus objetivos, mas vai ter que lutar bastante, vai ter que se empenhar bastante. Depois da 10ª casa astral nós temos Aquário, que é o signo da 11ª casa astral. Aquário que representa a solidariedade, as grandes causas, da pessoa que não pensa só em si, mas pensa na coletividade e principalmente nas minorias. Aquário também está relacionado a invenções, a ideias revolucionárias, perfeito? E finalmente o zodíaco se fecha com Peixes. Peixes que ocupa a 12ª casa astral, que é o nosso subconsciente. A 12ª casa astral é também chamada de inferno astral. Deveria ser purgatório, né? Porque quando você está no inferno não tem mais jeito. Mas seria o purgatório, onde você vai pagar os seus pecados, se renovar, se reciclar, para começar um novo ciclo quando você faz aniversário. É por isso que se diz que o inferno astral começa 30 dias antes do nosso aniversário. Não sei se eu fui muito claro, se eu fui muito longo. Por aí, algumas explicações sobre a astrologia que a gente trabalha, que a gente tenta relacionar a influência desses planetas com as pessoas aqui na Terra, né? Do comportamento e também de previsões do que pode acontecer. Valeu? Eu agradeço a oportunidade e um abraço para todo mundo. Muito interessante, né? Agradecemos então mais uma vez a participação do astrólogo, comunicador João Bidu. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, tem o site joãobidu.com.br. Você tem todas as informações sobre ele lá. Gostaram? Opa, fantástico. Interessante sobre esse tema que a gente escolheu hoje, né? Eu me lasquei, eu sou Peixes, então eu estou no... Dois, são dois então. Mas ele, de uma certa forma, né, ele mostrou toda a astrologia, né? Sim. Com poucas palavras, né? A coisa é extremamente complexa quando você envolve todos os movimentos, todo o movimento astronômico dos planetas com a questão humana. Sim. Que isso data lá do início das civilizações, né? Que isso já vem trazendo ponto por ponto. Que naquela época a astronomia estava ligada à astrologia, né? Vieram juntos. Muitos deuses gregos romanos têm nome de planetas, né? Exatamente por causa disso, exato, né? Era uma coisa mais sagrada. Sim. Você concorda que o João Bidu falou que é uma arte adivinhatória? Sim. De uma certa maneira, é uma arte interpretativa. É como você interpreta. Exatamente. Né? Agora, o que vamos tentar mostrar alguns exemplos, alguma coisa, é como a ciência encaixa na astrologia.
O que podemos usar de ciência na astrologia? A gente podia dizer assim, Astronauta, que a astrologia é a fé e a astronomia é a razão? Não. A astronomia... O que quer dizer astrologia? Vamos começar pela etimologia da palavra, né? Astronomia significa medidas. Medida dos astros. A astrologia, estudo dos astros. Tanto é que os maiores astrônomos do passado, eles eram astrólogos. De uma certa forma também faziam astrologia. Sim, exatamente. Por exemplo, Kepler, foi o momento que se parou, né? Kepler, ele era astrólogo, mas trouxe uma contribuição imensa para a astronomia. Sim. Né? A Nostradamus, astrólogo. Jamais para a astrologia. Jamais. Tem Mas toda você uma falou série... que foi em Kepler que separou, por quê? Foi quando ele tirou a Terra do centro do universo? Isso, ele começou exatamente nesse ponto onde começou a vir a separação, né? É porque o próprio Bidu falou, né? Que a astrologia pensa na Terra ainda na visão antropocentrista, né? Da Sendo Terra, o centro ali, do a centro Terra do universo, né? Todos girando ao redor. E hoje já sabe que é o contrário, né? Lá atrás, vamos começar dando uns exemplos, né? Com uma introdução. Lá atrás, 5, 10 mil anos atrás. Pessoal, o que eles faziam nas pequenas populações que habitavam em lugar diferente? Porque a astrologia depende muito de onde você está. As coordenadas. Uhum. Tá? Não é global para todo mundo. Sim, na região que você está. Por exemplo, o cara está lá no Oriente Médio, que é onde que boa parte começou ali. O cara chovia. Opa, o que estou vendo no céu? Ah, estou vendo o Órion no céu. Começaram a associar que quando o Órion estava no céu, chovia. Naquela região. Naquela a partir região. daquela região. Entendeu? Quando Sírios estava entrando no horizonte, era o momento que começava a abundância, né? A chegar mais peixes, por exemplo. Quem estava próximo aos rios. Era o movimento de migração dos pássaros. Então começaram a associar o universo com o que acontecia no planeta. Agora, uma coisa interessante, uma pessoa ia plantar mandioca. Na mesma terra, do mesmo jeito, outra pessoa ia plantar. Dava diferente. Mas o que está acontecendo? Por que aquela pessoa planta e não dá como a outra planta? Você entendeu? Aí começaram a associar através disso, né? Porque o cara vai lá e pega peixe, eu não pego. Entendeu? Começaram a tentar encaixar todos essas diferenças que acontecem no ser humano com relação à astronomia. E é interessante que ao mesmo tempo que avança a ciência, que hoje a gente já tem a previsão do tempo, né? Já tem como prever algum comportamento do clima, a astrologia parece ter se concentrado mais no comportamento humano, né? Porque quando a gente fala de previsão astrológica, a gente está pensando já no comportamento, que é o que o João Bidu trouxe para a gente, a informação de característica de cada signo, né? E como que funciona. Enquanto a astronomia já está mais ligada ao movimento também dos astros ali, mas qual o impacto que tem no planeta, né? No clima também. Fizeram vários testes, várias experiências durante o percurso da humanidade aí. Chegam alguns resultados bons, outros não bons. Teve um cara que, em 1955, mais recente, ele fez um monte de experiência com atleta. Ele levantava um mapa astral dos atletas e queria entender por que o cara chegava a um atleta de ponta, competir em Olimpíadas. O que tem de especial nessas pessoas? E pelo levantamento do mapa astral, ele foi identificando que tem algo em comum entre os atletas. Médico, a profissão. Entendeu? Por que o se tornou médico? Por que o outro se tornou um economista, um matemático? Aí o que ele fez? Nesses mapas astral de cada pessoa, ele queria achar alguma coisa em comum. Por exemplo, nos atletas,
Marte. Então, o planeta regente ascendente da pessoa era Marte. Ele percebeu que a maioria dos atletas de que é o deus da guerra, né? Deus da guerra, estava ligado à questão Marte na jogada. Foi 29% de todos os atletas de ponta que ele analisou tinha Marte. Os outros têm Marte? Tem. Mas aí entra um outro fator, que entram outros planetas também. Entendeu? Que isso, segundo a astrologia, você analisando as posições dos planetas, isso é geométrico, né? Você vai traçando, você vai vendo que em cada momento... Por isso que é muito importante saber o momento que nasceu. Que a astrologia trabalha muito com isso, né? O local, né? Exatamente, o local. Tem alguns sites já que produzem um mapa astral, né? Você entra com as informações. O nome, a data de nascimento, o horário é importante, né? Sim. E o local. E tem toda uma matemática no meio também, né? Sim, você tem a geometria, a trigonometria que eles usam, né? Mas você acha que a condição é única, Leonel? Você que entende mais da astronomia mesmo, do movimento dos planetas ali, é única? Naquele momento ali, ela pode proporcionar alguma coisa que é um momento realmente é único, que não vai se repetir, ou se repete depois de um ciclo, depois de um tempo? Não, tudo no universo é ciclo. Tudo tem um ciclo. Nada é estável, nada é parado. E tudo são forças atuando. São energias que atuam, né? Você tem, por exemplo, a astrologia, ela determina que tem 6 planetas que interferem na sua psique, no ser humano em si. Outros 6 planetas que interferem na sua relação, ou seja, num terceiro. Fizeram alguns testes com relação a casais, entendeu? Se batia essa correlação. Tinha compatibilidade. Alguns batia, outros não, mas tinha um fundamento nisso. Isso é a ciência em cima né? Que Carl Jung, né? da psicologia, também trabalhou em cima. Freud também trabalhou um certo tempo em cima disso, né? Eles queriam entender a correlação dos planetas com relação ao ser humano em si. Mais a parte psíquica, né, no caso da psicologia, né? No caso da biologia, não, o que interfere na biologia? Mas essa influência dos planetas seria a partir de quê, Solano? Assim, das energias, seria um aumento ou diminuição da gravidade, um raio cósmico que vem, o Sol que tem uma explosão maior, né? Porque isso também acaba afetando a gente, né? Porque a gente não sente a variação da gravidade, mas ela não é constante o tempo inteiro. Sim, né? Sim. Uhum. Então, assim, pode ser que quem nasceu regido por Marte num determinado ano, não quer dizer que naquela mesma época vai ter de novo, Sim. porque pode ser que a força energética seja diferente, a gravidade seja diferente. O que chegaram a uma determinada conclusão recente, coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, em Washington, juntou um médico, aliás, vários médicos, juntou biólogos, cientistas da área da astronomia e astrólogos. Fizeram um levantamento, o que impacta, na realidade, durante esse período, um certo período, foi de um ano e pouco, com relação à questão neural no ser humano. Fizeram um levantamento do cerebral, energia cerebral, e eles perceberam que durante um certo tempo tem uma certa influência, ou um certo impacto sobre a questão neural, né, da pessoa. Mas eles não conseguiram ainda estruturar, né, falar assim, não, é essa energia que está provocando. A gente nem conhece todas as energias ainda, né? Então, não tem como saber. A gente já discutiu aqui a energia escura, né? Você vê que coisa interessante. Há uns anos atrás, foi na Índia, se eu não me engano, pegaram o milho, eles queriam fazer com uma modificação genética do milho para poder colher melhor. Escolheram as melhores sementes, puseram no balde, mexeram e plantaram lá 1000 pés de milho. E nesses milho que plantaram, deixaram um espaço e plantaram um outro no meio.
né? Só que um outro foi plantado no meio entre um pé e outro, era um pé de milho também, da mesma semente, só que em época diferente. Época diferente. No lunar diferente. Entendeu? Chegaram a essa conclusão de 7 pontos e uns quebrados por cento. Como que chegaram a essa conclusão? Contando o número de grão na espiga. Né? O normal era de 500 a 600. Esse deu 7% a mais. Esse que foi plantado no meio. Esse foi plantado no meio. A mesma irrigação, a mesma temperatura, a mesma terra. Você entendeu? Deu uma certa... está ligado ao clima. Tudo bem, então nós vamos mudar. Entendeu? Então, perceberam que as 4 faces lunar interferem na função. É que as avós lá atrás falavam. Né? Exatamente. Corta o cabelo na lua cheia, né? Isso. É interessante, mas ainda não chegaram assim, não, é isso. É que para algumas coisas nós temos instrumentos, né? A maré mesmo está comprovada e tem instrumentos até para prever, né? As marés de acordo com a fase da Lua, né? E para outras coisas não temos ainda. A própria radiação solar, né? Só que as grandes mudanças genéticas que houve na história do homem foram, né? É o que diz a teoria, né? Foram provocadas por explosões solares. Sim. Quando houve explosões solares, houve a mudança genética. Né? E aí também a adaptação ao clima, né? Em relação a isso, a adaptação ao meio ambiente em relação a isso. Que conclusão chegaram na questão do milho? Foi que a fotossíntese... É diferente? Diferente. A fotossíntese é diferente, depende da fase da Lua. Olha. E quando a Lua está mais próxima, então, que aquela luz, é a luz de sangue, superlua, né? Superlua, né? Isso vai virar maré, vai virar Aí é pior ainda, né? Porque você tem 4 lóbulos, bojo, né, que eles chamam, né? Que é formado por questão das águas, né? Você tem quando a Lua é cheia e quando é Lua nova. Porque é a posição da Lua em relação à Terra-Sol. Você entendeu? Você tem 4 bojos aí que as águas... Marte mesmo tem uma época que ele está bem mais próximo da Terra, né? Sim, ele faz um movimento... quando você tem a conjunção entre o Sol, Terra e Marte. É o momento que ele está mais perto. Então, assim, quase que óbvio, né, que a gravidade vai sofrer né, alguma coisa porque todos têm gravidade o tempo inteiro, né? Um puxando e outros afastando, puxando, tem gravidade do mesmo jeito. Então, é claro que essa proximidade acaba afetando mesmo alguma coisa aqui. Teve um sábio, né, lá na antiguidade, que não se tem data, não tem, né, Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, o que ele fez? Ele levantou todas as energias, mais ou menos, que temos na questão natural do planeta. O que se move, o ser humano, o que se move, tudo está dentro dessas energias. Tem um livro, se não me engano, deixa eu lembrar, agora me fugiu. Não vou lembrar. É um livro que ele fala dessas energias. Tá? E essa energia que é responsável com relação ao eletromagnetismo, né, dos planetas. Estão começando a entender agora como na questão eletromagnética, né, do sistema todo. E visualmente também, né? Porque quando você vê algum fenômeno no céu assim, é muito fácil você associar alguma coisa àquele fenômeno, né? Sim. Nós tivemos essa semana, não sei se foi dia 4, dia 3, o alinhamento, né? alinhamento de todos os planetas, né? São 5 planetas. Mas né? a pessoa lá na antiguidade, né? Vê um fenômeno desse, acontece alguma coisa, a culpa foi por aquilo ali. Associa, né? É fácil, né? Mas durante todo essa evolução da humanidade com relação à questão... Porque muitas vezes a questão física ela é muito mais acessível do que a coisa mais sutil, que é a questão humana. Né? A psicologia hoje que está entrando na área está tentando entender o que acontece. E o interessante que o João Bidu mesmo falou no vídeo ali, a astrologia não se preocupa em definir uma certeza, nada, né? Ela pode dar um indicativo, né? Sim. E ele até fala do inferno astral mesmo. O inferno astral pode ser considerado um inferno, uma fase ruim, porém pode ser considerado uma fase de renovação. Então tem é muito interpretativo também. É muito sutil o negócio. Não né? é? Por isso que eu perguntei se a gente podia né, fazer essa comparação, né? Porque você tem que ter fé para acreditar nisso. Você tem que acreditar nisso. Tem pessoas que não acreditam mesmo,
por mais que tenha aí elementos que dê alguma comprovação, mas elas vão até um limite. Depois ela vai para o prazo da fé, que é natural, né? E eu acho que é aí que reside mesmo essa devoção e acreditar, vai de cada pessoa. Porque fé, se você provar alguma coisa, ela deixa de ser fé. Né? Igual eu vi na internet agora não sei se você já ouviu falar, tem um grupo aí chamado Designer Inteligente. Ah, sei. Tá? Aí eles vão fazer um congresso agora e que o congresso, o tema é a racionalização da fé. Mas isso é contraditório. Se você está racionalizando a fé, ela deixa de existir. Se você provar que Deus existe, Deus acabou. Né? Você nunca pode provar. Você tem que ter um momento na fé que você extrapola a ciência, extrapola os dados científicos. Então, eu acredito naquilo ali. Senão, não é fé. Né? Então, assim, eu acredito que a astronomia e a astrologia é a mesma coisa. Tem alguns dados que realmente podem nos mostrar que trabalham essa questão física, né? Questão de correspondência de comportamento, de personalidade por nascer na mesma época, né? Talvez pelo mesmo grau de energia, de gravidade, mas a partir do momento você passa a acreditar ou não naquilo. Quer ver uma pesquisa que levantaram também? Dos gêmeos. Nasceu no mesmo momento. Entendeu? Porque alguns têm personalidades diferentes. Educados da mesma forma, né? Educados pela mesma mãe, na mesma época. Porque tem uma coisa a mais que a gente não conhece ainda. É o ascendente. Eu acho que o ascendente é o mesmo. É o mesmo, né? Aí já fala com a questão de que o DNA tem memória, né? Tem memória. Então, assim, alguma coisa que vem lá de trás, que vem trazendo pra gente, a gente, em cada indivíduo é um ser pelo DNA que tem memória. Por que a gente sonha que está caindo? Porque a gente caía da árvore antigamente, né? E se você cair, você morria, né? Então, assim, são coisas que estão aí na nossa memória subjetiva, né? Genética, né? Que vem desde Mas aí já entra a fé, para acreditar nisso. Isso aí tem um pouco da fé aí, né? Ainda. Os pesquisadores, né? O pessoal que pesquisa, né? Eles acreditam, né? Que tem algo a mais. Por exemplo, a questão do nosso DNA. Tudo esse DNA aqui, a gente usa pouquíssimo %, né, da capacidade do nosso genoma. Né? Olha, é memória. É lixo, antigamente. Depois passaram, não é lixo, é memória. Entendeu? E a ciência vai assim... Nós estamos nessa, assim, o Homo sapiens, né, tem 300 mil anos e pouco, né? O primata que tem um ancestral comum entre o homem e o macaco, porque o homem não veio do macaco, né? Ele tem um ancestral comum. Mas desse ancestral comum até chegar no Homo sapiens, foram 25 milhões de anos. Nós temos 300 mil anos. Então, como assim? Nós somos ninguém, nós somos um bebê, acabamos de nascer, historicamente, né? Acabamos de nascer, então a gente não sabe ainda, né? Na minha perspectiva, no modo de enxergar, eu acho que o DNA, nosso DNA, ele impacta muito mais o nosso comportamento do que os astros. Porque a gente tem a fonte a nossa matriz, né? Nossa matriz isso depende muito dos seus avós, do seu pai. E outra coisa, senhor, aí a gente está até saindo dessa linha tema, né? da astronomia, mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Essa evolução. A evolução não foi linear, né? Não. Ela não foi linear e nem uma espécie só, assim, né? Assim, já houve épocas que existiram 7 raças diferentes de proto-homem, né? E que eles interagiam, né? Misturavam seus DNAs. Então, a gente não é uma coisa que nasceu lá atrás e veio sendo a mesma coisa até agora, né? A gente evoluiu. O próprio homem de Neandertal que desapareceu, há provas que houve interação do Homo sapiens com ele. Então, assim, houve cruzamento genético, entendeu? Então, isso tudo vai criando o que a gente quer, o que a gente é hoje, né? As peculiaridades, né? Cada um no seu ritmo. Segundo pesquisa na biologia, na geologia, a cada 12 mil, 13 mil anos, a gente tem um salto evolutivo. Então tá na hora. É agora. Cada 12 mil, a gente tem um salto. Mas um salto do planeta todo. Agora, por quê que acontece isso? Isso é muito interessante, Anel, porque uma coisa que eu estou estudando muito é a questão da Revolução da Agricultura. Sim. Ela não surgiu só num lugar. Né? Surgiu na mesma época, lá aqui na América com os maias,
E lá no Crescente Fértil, com os povos da Oriente Médio. Como? Na mesma época, Na tão mesma época, distante, sem comunicação. Sem comunicação. Sem comunicação Nem sabia nenhuma. que o mundo existia. Como que se é explica que isso? surge a agronomia na mesma época, e não só nesses 2 lugares, vários outros lugares. E outra coisa que o João Bidu fala também, que a astrologia pode ser desenvolvida por qualquer um, com alguns estudos, tá? Não Sim, precisa de um sim, equipamento. A própria astronomia, né, Leonel? Sim. Se você desenvolve uma luneta, um telescópio, você já consegue fazer algumas descobertas ali, Sim. né? Ele não consegue fazer os cálculos, né? Mas visualização, observação, Observação. isso era feito desde o início da aurora da humanidade. Né? Isso vai tendo salto, né? É. Isso vai tendo salto, a consciência vem, vai planejando, vai criando, vai melhorando. Nossa, o que tem de informações que estão chegando agora nesse momento, fantástico, fantástico. Porque é a comunicação, né? Abriu um leque imenso na comunicação aí. De repente você sabe o que o chinês está fazendo, o que o indiano está fazendo, É. o que o americano está fazendo. E com essas interações do conhecimento, novos conhecimentos vão Novos surgindo também. Né? conhecimentos. Leonel, voltando ainda no nosso tema de hoje, que é astrologia e astronomia, o João Bidu cita no vídeo 2 planetas, ele fala de Saturno e Júpiter, né? Enquanto um é o bonzinho, o outro é o vilão, mais ou menos assim. Um é próspero, né? E o outro ele fala que não dá nada de graça. Acho que é Júpiter e Saturno, né? E ele fala, na astrologia é assim. Isso, exatamente. Na astronomia, esses 2 planetas são tão diferentes assim? Não. Não. São diferentes A astronomia já... fisicamente, né? Sim. Por exemplo, o Júpiter é imenso. Né? Marte é bem menor. Né? Não, nem se compara. De composição, de gravidade. Não, Marte ele é rochoso. Júpiter, ele é gasoso. Entendeu? Então não tem nada a ver. É totalmente diferente. Não tem. Saturno, inclusive, é o nome do pai, né? Do Zeus, se eu não me engano. Né? Da água, né? Não. Da água. Saturno? Saturno não, é Poseidon, que é da Poseidon, água. é. Saturno, acho que, se eu não me engano, era o nome do Cronos. Então, não me engano. Se eu estiver errado, aí me desculpa. Mitologia, né? É, da mitologia. E que ele era mau, ele era vilão, ele era um... Né? Então, assim, isso já vem da antiguidade mesmo. Né? Então, é baseado nos estudos de lá atrás, né? Hermes de Registro. Ele fez umas normas, que são 7 leis, 7 registros que ele fez, que é usado até hoje. Tá dentro da astrologia também é usado. Dentro da astrologia? Dentro da astrologia. Né? É Interessante. usado, por exemplo, essa interferência que tem Saturno com relação ao ser humano, né? É baseado no que ele mostrou lá atrás. E tem uma coisa também, né, Sônia, que na Idade Média, qualquer coisa que não fosse de dentro da Bíblia era, né, ou proibido, caçado, né? O pessoal morria, né? Então, assim, atrasou muito realmente esses estudos e criou esse preconceito ainda maior em qualquer arte, qualquer estudo, né? Ou que venha a ser contrário à ciência, né? Dentro da astrologia, que estava ligado à agricultura, ligado ao comportamento humano, né? Lá atrás eles sabiam. Mas o que fizeram? Os reis se apossaram desses conhecimentos, a igreja se apossou. Não, esse conhecimento é nosso. Não pode ser divulgado. E continua, né? E continua. E alguns pesquisadores também dividem a astrologia em astrologia sideral, astrologia tropical, né? Sim. Exatamente porque parece que a Índia e a China que usam a sideral, né? O resto do mundo tropical, que é de acordo com os trópicos, né? Para fazer a disposição ali dos astros, aí, o movimento, né? E isso por causa da região mesmo, que cada um tá, né? Por isso que faz sentido, cada um. Até porque, por exemplo, se o cara tá em Nova York, aí lê o horóscopo dele de manhã cedo. Aí ele pega um Concorde, 4 horas depois tá em Paris. Já não vale. Tem que acompanhar, né? Já mudou. Já mudou. É outro por isso que é importante ativar a geolocalização agora, atualmente. Não, qual que é um recurso qual que é a importante. alegação importante deles? O nome você muda. Data de nascimento, não. Não muda. Entendeu? Nem o local. Então, independente do lugar que você está no mundo, o que importa é onde você nasceu. Ô, seu Leonel, Entendeu? é verdade que a astrologia teve alguma coisa também lá atrás, tá? Na formação da astronomia? Sim, vieram emundadas, né? As duas. É a partir de Kepler que começou a ter uma divergência e acabou Kepler saindo mais para a astronomia, que trouxe contribuição fantástica. Foi até nesse momento.
Porque muito era da observação mesmo. Né? Era da A partir do observação, momento que você consegue medir, comprovar e replicar o conhecimento, que é a base da ciência, né? Aham. Aí começa, né? A gente cai nessa questão interpretativa que o Bidu disse, nessa questão da fé que a gente está falando. Porque uma coisa é você, pelo esse arranjo, né, celeste ou astral e as influências que isso traz na Terra ou no espaço, isso eu acho que a própria ciência já comprova, né? Sim. Uma supernova estoura lá, a onda gravitacional chega aqui, ué, entendeu? Então, assim, vai ter problema aqui, não tem lógica. Mas, assim, aí quando você cai para a questão mais do dia a dia, da questão de horóscopo, questão de coisa, aí já é uma questão que extrapola um pouco mesmo, e aí cai nisso que a gente está falando. Leonel, eu li não lembro onde, que diz o seguinte: se a astrologia fosse uma superstição, ela não existiria até hoje. Se não fizesse algum sentido, Exatamente. não é? Se todo dia quem lesse o horóscopo ali Então. não acontecesse nada, não fizesse sentido nenhum isso para a pessoa, que- ela ia deixar de... Para algum alguns- sentido faz, né? Para alguns faz sentido, para outros não. É a questão da interpretação. O seguinte, digamos o seguinte, você saiu um horóscopo, que signo você é mesmo? Você fala peixes, né? Eu sou de virgem. Virgem. Virgem, 24 de agosto, Agosto. é virgem, não é isso? Isso mesmo. Então, minha memória Olha tá só. boa. Mas sabe por que ele lembra, né? Cada minha filha. É o dia do aniversário da filha dele. 24 de agosto, virgem. Né? Saiu uma interpretação em virgem. Mas você nasceu que hora? Acho que é às 18. 18? Tem outro no mesmo dia, na mesma hora, que nasceu 6 horas da manhã. É diferente, É diferente. entendeu? Então veja como que é bem variável isso aí no todo, né? Essa variação que acontece, você tem que ter um padrão para que serve para você, serve para você, serve para você, mas não acha. É isso que o pesquisador lá francês que fez o teste com os atletas, com os médicos, com os economistas, com os matemáticos. O que ele fez? Ele tentou achar esse padrão, É. entendeu? E não achou. Aliás, a gente sempre está procurando padrões, né? Se a Sim, gente padrões. perceber, Isso é- isso a própria ciência também. Sim, Mas isso é da Não natureza. É da nossa natureza. Até a Natureza. gente já fez um programa aqui, já falamos sobre extraterrestres, como seriam e tal. E a gente sempre projeta um extraterrestre a partir da nossa Da visão. nossa visão. Não é? Nossa, Mas, não. na vida prática, vamos pensar na questão prática. Se você analisar exatamente, prestar atenção na sua vida e o momento que você está, né, a questão Sol e Lua é indiscutível. Isso realmente tem ação. Agora, os planetas, e eu não sei dizer para você, eu acredito, no meu modo de entender, que tem algum impacto com relação à sua vida, principalmente a vida psíquica, que é aí que pega mais. Eu acho que o problema nosso é mais de achar que causa e ordem e caos são opostos. Mas eles não são opostos, eles são uma consequência do outro. Sim. Né? E isso vem desde a criação do universo. O universo nasceu no caos. No caos, E a partir do momento ele foi se organizando, foi, né, acalmando, e a ordem se estabelece. Mas o caos, uma hora, retorna de novo. Então, assim, não é uma questão oposta, né? É questão de coexistência. Aham. Não existe ordem sem caos, não existe caos sem ordem. São ciclos, né? Exatamente. E o problema maior para a humanidade é saber lidar nos momentos de caos, porque ela não sabe. Ela sempre procura a ordem. Quando ela não consegue, ela entra em parafuso. É que nem- Aí vem guerra, vem suicídio, vem um monte de coisa, né? esses padrões, né, que complexos, você precisa de tempo, pesquisa e tempo. E não é o tempo nosso, né? Não é o tempo. Não é a minha vida, 50 anos é nada. Por exemplo, pegar lá Júpiter. Júpiter demora 11 anos para dar uma volta, dar um movimento de translação, né? Você tem que fazer alguns padrões durante esses 11 anos. Uhum. Imagina Plutão, que segundo a coisa, 200 e poucos anos. Né? Mas aí eu queria colocar Eu li que a Via Láctea, ela, até hoje, ela só deu 256 voltas na galáxia. Quer dizer, o sistema solar, falei errado. Nosso sistema solar, até hoje, só deu 256 voltas na galáxia. E o humano hoje, tem 4 bilhões de anos. O humano não deu nem um quarto ainda.
Nossa, Olha só. já acabou de nascer. É muito novo, né? Muito recente. Aí as bobeadas são prematuras. Você vê, esses padrões que são difíceis, demanda muita pesquisa, muito conhecimento, demanda muito experiências para entrar no ramo da ciência. Mas e agora, com uma tecnologia que está sendo desenvolvida, que é a bola da vez aí? Inclusive, a gente pode levantar aqui se isso pode mudar muito na astrologia, talvez seja até o fim dos astrólogos, que é a inteligência artificial. Porque a gente está falando de padrões, a gente está falando de algo que já existe, que a gente vai interpretando esses padrões para oferecer algo novo, a IA generativa, né? Não, e pode apresentar uma solução. E parece que agora que nós somos inteligentes, né? Tá parecendo que a gente não fazia nada direito antes, agora que a gente é inteligente. Eu acho que é o fim de muita coisa, viu? Isso, é que o tema é astrologia, mas de muita coisa que a gente já viu Mas aqui. como é que eu enxergo? Eu enxergo o seguinte, que à medida que vai avançando nos conhecimentos, a astrologia não deixa de existir. Os movimentos do planeta, porque eles pegam os movimentos do planeta. E os planetas Então, mas essa interpretação e gerar algo novo, a IA não pode fazer? Quando alcançar padrões, aí deixa de ser a astrologia, sim, a astronomia, ou seja, científica. Entendeu? Porque a própria astronomia já tem trabalhado com a IA, né? Sim. Aí, mas tem que encontrar os padrões, tem que encontrar o que acontece com o ser humano, né? Qual é o impacto que Netuno está provocando em nós, entendeu? Isso medido, você vai lá, faz uma experiência, eu vou lá, faço experiência e apresenta os resultados e vai comparando, né? Vai comparando, exatamente. Aí você começa a enxergar. Olha só, nós estamos falando assim de umas coisas aqui agora, né? Mas imagine que na época de Einstein, não se sabia das existências de galáxias. Olha só, é pouquinho tempo atrás. Entendeu? Então, assim, o tanto que nós estamos engatinhando nessa fase, e a quantidade de informação que está chegando agora, pode ser até ruim, né? Chegar tudo de uma vez. Né? Porque vai criar algumas complexidades muito grandes, porque é um volume de informação que há 50, 60 anos não tinha. É muito recente, né? Impressionante. Muito recente. Agora, a coisa começa a complicar, né? Começa a ficar mais confusa quando chega alguém que tem um certo conceito, você fala, tudo isso é uma ilusão. Como é que fica isso tudo? Deve ter um monte de gente que está assistindo a gente aí falando que esses caras estão doidos. Entendeu? Estão doidos. Né? Por quê? Ainda nós não estamos gatinhando em tudo isso. A ciência ainda está muito aquém, né? Do que venha. Então, esses próximos séculos nossos aí, vai ter uma revolução imensa em tudo. Dentro da medicina, por exemplo, né? Que hoje há um rumo, né? Que nem a questão da... a astronomia que vai encampar a astrologia, ou é a astrologia que vai encampar a astronomia? Né? Ou vai se tornar as duas uma única coisa? Né? No modo que nós interpretamos como ciência. Né? A questão da medicina. Hoje caminha muito para a medicina energética. Né? Você vê os orientais. Né? Nós vemos a medicina tradicional já usando algumas técnicas da medicina alternativa. O próprio SUS já tem algumas técnicas que aceita, né? Que trabalha com algumas técnicas. Então, o interessante é que essas técnicas, por exemplo, a acupuntura, você tem trabalho com radiação em cima do corpo humano, está ligado ao que Hermes Trismegisto falou. Entendeu? Nem sabe, antes de Cristo, bem antes de Cristo. É interessante isso, né? Porque agora que o ser humano está enxergando, é agora que... por isso que casou-se esse programa, né? Olha, mas o que a astronomia tem a ver com a astrologia? E o que a astrologia tem a ver com a astronomia? Eu acho que as duas andam de... É questão de uma entender a outra. Você acha que o ser humano que está no centro de tudo? Sim, o ser humano que está no centro de tudo isso. O ser humano tem que ser estudado. É verdade. Né?
É porque até o que a gente estava falando, que a astronomia se preocupa talvez mais com o planeta, com as alterações climáticas, Sim. e a astrologia com o comportamento, com algo mais psicológico, Sim. mas no final é tudo ser humano. A gente quer tudo saber ser como humano. vai ser a nossa vida no futuro, né? É. Que, aliás, é outra coisa que nós humanos também buscamos incessantemente, né? Prever o futuro, saber do futuro, além dos padrões, que nós queremos ver padrão em tudo, nós buscamos saber o futuro, né? De uma forma ou de outra. Por isso que nós fazemos projeções, né? Sejam elas científicas ou não, né? Então tem que entender melhor, né? E parte da onde? A mente humana você não imagina o que é capaz de fazer. Entendeu? Você vê os grandes mestres, os grandes pensadores passou pela humanidade, né? E hoje cada vez mais chegando mais, né? Pois é. Essa é uma questão que eles falam do horóscopo, né? Que a força dele está mais na indução do que realmente o que vai acontecer. Sim. Porque a partir do momento que você lê aquilo ali, você passa a acreditar, a observar as coisas a partir daquilo que leu. Muda a sua interpretação. Aí você começa olha, isso aconteceu por causa disso aqui. Aí a pessoa se prepara para aquilo, ela, né, ela se predispõe àquilo, entendeu? Agora, realmente, eu particularmente, realmente não acredito em horóscopo. Porque eu não acredito que o comportamento, aquilo que vai acontecer comigo no dia, é regido por uma constelação qualquer aí. Aí Eu realmente só acredito quando é positivo. Eu leio lá, hoje vai ser um dia bom. Aí eu acredito. Agora, se é algo negativo, eu falo, isso aqui não tem nada a ver. Eu também penso assim, mas eu acredito quando começar a apresentar os padrões. Você entendeu? Olha, se fulano aconteceu isso, ciclano também tem que acontecer isso. Entendeu? Mas nesses seus anos de vida, você já viu isso acontecer? Olha, os fenômenos, 80% dos fenômenos que acontecem com o ser humano e humanidade, assim, o universo, você tem uma certa explicação. Não digo 100% científica, mas você tem uma noção de como é que funciona. Mas tem 20, ou talvez um pouco mais de 20, que não tem. Ainda não chegamos nesse conhecimento. Ainda falta muita coisa. Por exemplo, dentro da própria física, né? Você tem a quântica e está gatinhando. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de se pudesse dar a resposta? Eu particularmente, eu queria saber o que é energia escura. Se alguém pergunta, o que você quer saber que acontece no universo? O que é isso? Porque eu acho que ela é que está por trás de tudo. Se chegasse muita coisa. Um ser divino agora perguntar, o que você quer saber? Só me faça uma pergunta. Isso. Quem sou eu? Só isso já basta. Isso basta. Isso vai me resolver um monte de questões, né? Muito bom. A partir daí você já vai desvendando outras coisas, né? Já vai descobrindo. Muito interessante o programa de hoje. Só vou deixar aqui o nome do livro, então, que eu citei no começo. É um livro do Valdemar Falcão, chama A História da Astrologia para Quem Tem Pressa, um material que a gente consultou também. Interessante que o primeiro capítulo desse livro, A História da Astrologia para Quem Tem Pressa, já fala exatamente sobre astrologia e astronomia. Já conta um pouquinho das diferenças e das semelhanças entre astrologia e astronomia. Quem tiver interesse pode consultar esse livro. Eu acho que o senhor Leão colocou uma questão em questão dos padrões, acho que isso determina a principal diferença, né? Porque a ciência precisa do padrão. Então, a astronomia é considerada ciência porque ela consegue estabelecer os padrões, cálculos, repete, o resultado sempre é o mesmo. E a astrologia não tem padrão. E aí a gente cai de tudo que a gente está conversando aqui. Exatamente. Fala sobre esse livro também, quem está interessado. Pode citar, Leão, pode citar. Quer comentar? Olha, o livro já fica a dica para quem aquele está livro que eu acompanhando. não lembrei o nome. É Caibalion, né? Ele foi escrito, né, em 1908. Tá? Leis do Hermetismo. Leis do Hermetismo. São 7 princípios interessantes. Lei do mentalismo, tudo é um. Tá? Lei da correspondência, o que está em cima está embaixo. Tá? Lei da vibração, que tudo vibra. Lei da polaridade, você tem o mais e o menos. Tá? Lei do rítmico, tudo está ligado a um ciclo. Lei do gênero e lei da causa e efeito. Interessante. Que eu comentei, né? Esse livro traz tudo isso. Tem uma lista bem vasta aí para quem quiser acompanhar, consultar, né? Que na verdade, olha que interessante, que a astrologia ela trabalha quase que totalmente em cima dessa segunda lei, tá? Lei da correspondência, que é em cima e embaixo. Olha, o que acontece lá tem algum impacto. Exatamente. Aqui. Muito bom, muito interessante.
Muito bem, obrigado pela participação de todos aqui em mais um programa Astronomia Descomplicada. Em breve nós voltamos com mais um episódio. Obrigado, professor Francisco. Prazer. Obrigado, Leonel, mais uma vez. Eu que agradeço aí. PJ também com a gente, obrigado. Também eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser acompanhar outros episódios, nós temos aí no YouTube, no Spotify também, episódios do Astronomia Descomplicada, tem a nossa playlist. Você pode acompanhar todos os episódios. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.